Se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e se salvasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Eu não sei se você sabe de quem é esta declaração. Talvez saiba. É atribuída a alguém não cristão, a um hindu, da religião hindu. Sim, eu me refiro a Mahatma Gandhi. Essa declaração é atribuída a ele. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Pode ser que tenha sido ele que declarou, não, isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é o seguinte: o Gandhi era apaixonado pelos ensinos de Jesus. Apaixonado pelos ensinos de Jesus. O Sermão do Monte contém as bem-aventuranças. E é sobre as bem-aventuranças que nós vamos iniciar uma série de vídeos a partir de hoje. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho do Senhor, sob a claridade da doutrina espírita. Em nossa humilde opinião, o Sermão do Monte é o coração do Novo Testamento e as bem-aventuranças é o coração do Sermão do Monte. E é sobre isso que nós vamos iniciar uma série de 9 vídeos. O tema central é as 7 bem-aventuranças. As 7 bem-aventuranças. E no vídeo de hoje, o vídeo que inaugura esta série de 9 vídeos, chama-se As 7 Bem-aventuranças, uma escala de virtudes. Então, acompanhe. Se você gostar, continue acompanhando, compartilhe. Antes de entrar no tema propriamente dito e no assunto de hoje, nós queremos enfatizar o autor dessa obra magnífica chamada As Bem-aventuranças. O autor, você já sabe, é Jesus. Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eminentes instrutores da vida maior, da vida espiritual, nos afirmam com segurança que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, do planeta Terra. Governador espiritual. Isso não é de se estranhar, governador espiritual, não é de se estranhar, porque toda organização que se preza tem um chefe, um líder, um governante, um presidente, etc. Se nas organizações terrestres existe isso, tem que ter alguém que lidera, alguém que chefia. Imagine a organização do mundo espiritual, a organização espiritual. Então, toda organização tem um chefe. Todos os planetas do universo cada um deles possui um governador espiritual. E o do nosso planeta é Jesus. Jesus é o condutor desta vasta família chamada Terra, chamada planeta Terra, do nosso mundo. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos,
Allan Kardec vai fazer uma pergunta de suma importância. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é muito simples. 5 letras. Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido. É interessante, tem oferecido significa que ainda está oferecendo, tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Guia e modelo. Jesus é, além de ser o governador espiritual do nosso planeta, é guia e modelo da humanidade terrestre. É guia. O que é um guia? Guia é aquele que vai à frente, aquele que conhece o caminho. A propósito, Jesus é o caminho para a verdade, para a vida, o caminho para Deus, o caminho para a perfeição. Jesus. E modelo de conduta moral, modelo de conduta moral. Nós temos que imitá-lo, nós temos que fazer o que ele nos ensina. É o nosso Mestre e Senhor. Para desenvolvermos as virtudes. Por isso, o tema de hoje, as 7 bem-aventuranças, uma escala de virtudes. As bem-aventuranças estão contidas em Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 12, e são 9, embora só existem 4 em Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados. Que são os bem-aventurados? Os bem-aventurados são os felizes. Bem-aventurança é felicidade. Simplesmente isso. Bem-aventurados. Felizes. Felizes os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os aflitos, os que choram, porque eles serão consolados. Felizes. Bem-aventuranças, então, bem-aventurança significa felicidade. Felicidade. E curioso o seguinte, você deve ter notado que nós falamos que são 9 bem-aventuranças. São 9 bem-aventuranças. No entanto, o tema de nossos vídeos é
as 7 bem-aventuranças. Por que isso? Porque essas bem-aventuranças, a sua estrutura, a estrutura que ela se apresenta, com que ela se apresenta, a estrutura com que Jesus as colocou para nós, essa estrutura sugere uma escala de virtudes. E esses bem-aventurados são os virtuosos. Os virtuosos. Uma escala de virtudes traduz uma gradação, como se fossem degraus em ascensão. Degraus em ascensão, ascensão para Deus, para a perfeição, para a perfeição. Uma escala de ascensão. 7 bem-aventuranças. Muitos que por aqui passaram adquiriram essas virtudes, muitos. Outros ainda estão adquirindo. E nós temos o dever de adquiri-las. Porque só assim marcharemos para Deus. Nós estamos marchando para Deus, nós temos que adquirir, desenvolver e conquistar virtudes. Sem virtude não se caminha para Deus, não se chega a Deus, não se chega à perfeição. Então, essa escala de virtudes é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução. Para a gente ter ideia dessa gradação, vamos observar aqui um exemplo. 2 bem-aventuranças, 2 virtudes, 2 bem-aventuranças que nos dão a ideia da paz. A ideia da paz é trazida então por 2 bem-aventuranças. Os pacíficos, bem-aventurados os pacíficos, e os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores. Os pacíficos correspondem a uma virtude que estão no terceiro degrau, no terceiro nível dessa escala. Enquanto que os pacificadores correspondem a o degrau que é o 7º, corresponde à 7ª virtude desta escala. Ora, pacíficos e pacificadores parece que são a mesma coisa, mas não são. Olha, uma virtude está na terceira, a outra na 7ª. Os pacíficos são os cultivadores da paz, enquanto que os pacificadores são os promotores da paz, os que promovem a paz. Porque uma coisa é não devolver o mal que recebem. Os pacíficos não devolvem, não retribuem o mal. Os pacificadores fazem mais do que isso, por isso estão na 7ª posição. Os pacificadores devolvem, retribuem o mal com o bem. Pacíficos e pacificadores. Bem-aventurados os que são assim, porque estarão assim. Esse esquema significa o seguinte: cada bem-aventurança corresponde a uma virtude que situa a pessoa em certo estado, que ela vive desde já. Não viverá apenas no futuro, porque também dá a ideia de futuro. A pessoa vive desde já. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, parece que aí dá a ideia de que os pobres de espírito, só os pobres de espírito estarão no reino dos céus, futuro
futuro rei. Não, mas a pessoa vive desde já, porque pobres de espírito, que significa humilde, já está com esse, digamos assim, esse início de reino de Deus dentro dele. Então já vive esse estado do reino dos céus dentro dele, desde já. No próximo vídeo, nós vamos iniciar cada uma das bem-aventuranças, situando, fazendo a correspondência de cada bem-aventurança com cada virtude e os virtuosos, falando sobre os virtuosos. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima!